Olá, estamos aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre a importância do planejamento da redação, né? E como, analisando algumas redações, como é que a gente reconhece esse planejamento, né? Mas vem aquela primeira perguntinha: por que eu devo planejar minha redação? E a resposta é muito simples. Pessoas organizadas não se desesperam. Então, você vai chegar, vai dar de cara com o tema da redação no Enem e vai dar o branco, o bendito branco. Então, para que não dê esse branco, vamos planejar e assim não passar, né, maus bocados no dia da prova. É muito comum ouvir os alunos dizendo que não sabem como iniciar uma redação. Pois bem, o planejamento pode tirar você dessa angústia. Só que para planejar é preciso primeiro entender a proposta. Então, é preciso ler o tema e os textos de apoio com bastante atenção, observando as palavras-chave, pois essas palavrinhas são sempre norteadoras na proposta da redação do Enem. Circule, grife, releia, se for preciso. Após entender o tema, você precisa pensar na tese. O que eu acho, penso sobre o tema. É claro que na hora da escrita vocês não vão usar a primeira pessoa do singular. Mas lembre-se, é preciso ficar claro a sua tese. A partir daí, você deve pensar no esqueleto dos parágrafos. Parágrafo por parágrafo, é preciso pensar em cada um deles. Na introdução, vocês precisam pensar: qual repertório sociocultural que eu vou usar? Quais os objetivos para o D1 e para o D2? Depois, pensar no D1 em específico. Qual o tópico frasal que eu vou usar? Qual a ideia central desse parágrafo? Depois, qual exemplo, qual dado, qual opinião eu vou usar nesse parágrafo? Como eu posso contextualizar esse exemplo, esse dado, esse fato dentro do tema? Se não contextualizar, não vai ficar legal. Vocês vão pensar o D2 também na mesma estrutura, só que, é claro, exemplos, tópico frasal diferente, exemplos, fatos, opiniões diferentes e, é óbvio, com essa contextualização. E depois, pensar os 5 pontos da conclusão. Qual agente, qual ação, qual meio, qual a finalidade, detalhando tudo isso. Perfeito. Planejei, agora é só escrever. E vocês vão perceber que a escrita sai muito fácil. Vamos para o primeiro estudo de casos. Para os meus alunos do Cometa, tá lá no volume 1 do livro, né, do módulo de língua portuguesa, página 79. O tema que essa redação vai ser, né, é os efeitos do bullying nas escolas brasileiras, tá? Então, essa redação tem esse tema. Vamos ler? No seriado americano, Os 13 Porquês, aborda-se a história de uma jovem, Hannah, que se suicida após ser vítima de práticas de bullying pelos colegas de escola. Fora das ficções, a realidade é similar, visto que constantemente são divulgadas trágicas notícias em consequências dessa prática cruel, que pode acarretar tanto o suicídio quanto ações violentas. Em face disso, destaca-se a necessidade de se combater esse tipo de violência por meio de medidas estatais e sociais que modifiquem essa realidade. Analisando parte por parte, a gente pode ver de amarelinho aí, nós temos o repertório social que ela apresenta, né? A série da Netflix, Os 13 Porquês. De verde, nós temos essa contextualização com o tema. De azulzinho, o primeiro objetivo do D1. De rosinha, o segundo objetivo do D2. E o de vermelho, essa finalização, né, desse parágrafo. No D1, de fato, assim como no seriado, registrado o bullying
é responsável pela morte de muitos jovens, uma vez que consiste em fatos vexatórios e em agressões físicas que causam sérios danos psicológicos. Em Os 13 Porquês, quando Hannah grava 13 fitas falando os motivos que a fizeram tirar a própria vida, constata-se a gravidade do bullying e quão degradante essa ação é, visto que, em um dos trechos dessa ficção, a personagem diz que precisa de uma folga de si mesmo, evidenciando assim os transtornos que esse cruel ato causa, acarretando em situações extremas, no caso o suicídio. Esse problema é causado, muitas vezes, por uma negligência escolar em disponibilizar acompanhamento e informações sobre os malefícios que o bullying pode acarretar. Logo, torna-se imprescindível o combate a essa situação, principalmente no âmbito escolar, onde os índices são mais alarmantes. Desculpem aí o início, eu acho que eu errei na hora de escrever, né? Assim como no seriado, ficou tudo ali assim comissariado, né? Desculpem aí, mas vamos lá. De amarelinho, nós temos o tópico frasal do parágrafo, onde ela fala dessas agressões físicas e que podem causar danos. O exemplo que ela traz, que ela citou lá na introdução, mas ela traz aqui e de outra forma, ela não repete, ela traz outras informações sobre o seriado. De azul, nós temos essa contextualização e que ela faz dentro, né, do tema, né, os malefícios que o bullying pode acarretar. E de rosa, nós temos aí a conclusão do parágrafo, muito bem amarrado. No D2, nós temos: ademais, é válido ressaltar que as práticas de violência sistemática, quando ocorrem na idade escolar, são ainda mais devastadoras, dado que essa é uma fase em que o indivíduo está construindo valores morais e formando noções de caráter. Com isso, os atos violentos podem ocasionar distúrbios nessa formação, transformando vítimas em potenciais agressores. Um exemplo disso foi a recente tragédia que aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro, quando um rapaz voltou à escola onde, na infância, havia sido vítima de bullying e matou vários jovens inocentes. A fim de coibir ações como essa, o governo federal sancionou a Lei de Combate à Violência Sistemática em 2016, estimulando práticas preventivas, porém poucas instituições realizam as ações sugeridas pela legislação. Acerca dessa lógica, torna-se evidente a necessidade de medidas que transformem essa lamentável realidade brasileira. Vamos lá. Nós temos essa parte de amarela, toda o tópico frasal dele, né? E ele já dá uma contextualizada aí, porque além dele dizer da importância da fase escolar, como isso vai trabalhar, vai construir os valores morais. Ele traz um exemplo brasileiro, né, sobre como essa violência pode acarretar na construção dos agressores, no caso, né, que ele traz o caso do menino de Realengo. Ele traz algo muito interessante porque ele vai falar de uma lei brasileira que existe, mas que não está sendo posta em prática. E, por fim, ela fecha que não adianta, né, ter lei, não adianta ter fatos, exemplos como esse se a gente não coloca em prática. Muito bom esse parágrafo. Por fim, vamos para a conclusão. Dessa forma, faz-se necessário que as escolas, junto às famílias, realizem palestras e seminários periódicos ministrados por especialistas da área, com psicopedagogos, em que os jovens, por meio de depoimentos anônimos de vítimas, sejam informados acerca da gravidade das consequências do bullying, a fim de modificarem seus comportamentos no ambiente escolar. Ademais, o Ministério da Educação deve estimular, por meio da aplicação da Lei do Combate à Violência Sistemática, a disponibilização pelas escolas de um acompanhamento psicológico a vítimas e agressores,
com o fito de minimizar os traumas acarretados pela agressão. Assim como essas medidas, as situações sofridas pela as situações sofridas pela personagem Hannah ficará somente na ficção. Vamos fazer a análise dos 5 pontos de uma conclusão e como ela aparece aí, tá? Nós temos de amarelo a ação, o agente, no caso, a escola, a família, o Ministério da Educação. De verde, nós temos a ação, no caso, realizar palestras, seminários, deve estimular, né? De azul, nós temos o modo, por meio de depoimentos anônimos a vítimas, a disponibilização pelas escolas de um acompanhamento psicológico às vítimas e agressores. De rosa, nós temos o efeito, a fim de modificar seus comportamentos no ambiente escolar, com o fito de minimizar os traumas acarretados pela agressão. E de vermelho, nós temos todo o detalhamento disso tudo, ok? Espero que tenha ficado bastante claro. Nós temos aí a resposta, né, das perguntas exigidas pelo módulo, tá? Espero que vocês tenham entendido desse planejamento, ok? Grande abraço a todos e até a próxima.